E aí, meu irmão? E aí, Graça e Cris, paz. tudo bem, filho? Como você tá? Bom, só alegria. Maravilha. Eu sou... E aí, Cris, já fez o devocional de hoje? Já fiz bem cedo. Tá bom. Você tá dormindo aí. É que assim, um dia sim, um dia não. A minha esposa está trabalhando na cozinha do hospital aqui perto de casa e eu levo ela sai daqui 10 para as 4 horas. Aí eu acompanho ela. Aí fica acordado. Tá top. Então bora lá, né, começar? Vamos lá. Eu faço sempre uma introdução, eu não sei se eu cheguei a te falar, mas eu começo fazendo com uma introdução, né, do livro de João. Aí Uhum. eu faço a primeira introdução, a gente explica, né, quem é o autor, né, da carta, o autor, para que foi escrito, por quê, qual o sentido, para quê. Aí depois a gente começa a trabalhar o capítulo. Aí para não ficar Vamos. fácil nos devocionar, para não ficar tão num dia ficar tão maçante, aí um dia eu faço a introdução, aí no outro a gente começa a trabalhar o capítulo. Então aí hoje nós vamos abordar mais a introdução aqui, algumas coisas. Você que manda. Pode começar. Tá? Graça e paz com todos, né? Vamos aqui para mais um devocional Café com Deus. E eu tinha conversado com o Cris, para quem não conhece, para quem me acompanha aqui pela manhã e não conhece o Cris, pastor Cristiano Machado, grande amigo, um irmão. E aí eu fiz um convite para ele, né, para a gente fazer esse devocional junto do livro de João, do Evangelho de João. É um irmão que tem um conhecimento muito profundo, principalmente nesse Evangelho, né, que você já fez um Pelo capítulo a menos a gente capítulo, tenta, né? fez um versículo a versículo aí de João e trouxe muita coisa boa. Então aí Deus colocou no coração de fazer o convite para ele e ele vai estar conosco nesses devocionais, nesse capítulo, nesse livro aí, para nos ajudar a crescer na fé também, né, através das escrituras, dessas escrituras. E como eu falo, né, para os que já estão aqui, sejam bem-vindos, né, Drael Brothers, abraço meu irmão, Naldinho, seja bem-vindo mais uma vez, mais um dia, Deus abençoe, Manayara Santos, Deus abençoe, seja bem-vindo, graça e paz, a paz de Deus, paz do Senhor, shalom, shalom a todos. E vamos dar, né, início aqui, e não esqueça, né, de sempre ter o seu café na mão. Vamos começar com uma oração aqui. Ô Cris, faz essa oração para nós. Faço. Glória a Deus. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Altíssimo Deus, soberano Pai que estás nos céus, perante a tua face, nesta manhã mais uma vez, te agradecemos pelo dia da vida, Senhor, que nos concede, pelo teu amor, paciência e misericórdia, por tudo, Senhor, quanto tu nos tem proporcionado já nesta manhã. Te damos graças porque os nossos olhos contemplam, Senhor, a formosura das coisas que tu criaste, Senhor. É muito mais te damos graças, Senhor, pela luz do Evangelho, através de Jesus, teu amado Filho, que tem raiado sobre as nossas vidas. Entregamos, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos e outros que hão de participar, Senhor Deus, nesta manhã deste devocional. Abençoa a vida de cada um, Senhor, e as nossas famílias aqui representadas. Pai amado, rogamos aqui que nos direcione, nos guie,
através do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus eterno, para que em tudo somente o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. E assim imploramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Seja bem-vindo, irmão Anderson Passos. Privilégio. Então, bora lá, né, Cris? Eu vou fazer uma pequena introdução, aí nós vai tocando o barco aqui, aí se quiser Amém. trabalhando aí. Livro de João, né? Conhecido como o discípulo o qual Jesus amava. Eu creio que, né, Cris, que Jesus amava todos por igual, assim como um pai ama seus filhos todos por igual. Mas é engraçado aqui que esse livro é conhecido pelo Evangelho o Evangelho de João é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, porque é o próprio João escrevendo, né? Então, com Sim. certeza ele vai puxar sardinha para ele, né? Ah, não, Jesus me amava mais. Então é assim que esse livro é conhecido, porque é a autoria dele. O livro de João ele foi escrito provavelmente entre 85 e 90 antes de Cristo, depois de Cristo. Só que há uma tradição, há uns estudos também que data que provavelmente teria uma possibilidade de ele ser escrito antes do ano 70, antes da destruição do templo, por causa de algumas narrativas que João fala, né, no decorrer do capítulo, como citando, quando ele cita sobre alguns tanques, então ele cita como se ainda houvesse no presente esses tanques. Então dá-se a entender que provavelmente ele escreveu essa carta ainda de Jerusalém, não havia sido destruída ali pelo ano 70. Mas a maioria defende que foi por volta de 85 depois de Cristo que ele escreveu esse evangelho. Esse evangelho contém 21 capítulos e 876 versículos. E o principal do evangelho de João, que é o que mais me cativa, que é o que mais me fez me apaixonar pelas escrituras, que é o que mais é o único evangelho que resolveu uma grande problemática na minha cabeça, que me ajudou a resolver uma grande problemática na minha cabeça, é o Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele destaca a identidade de Cristo, a deidade de Cristo, quem que é Jesus Cristo. Então o Evangelho de João vai trazer Jesus Cristo como o Verbo divino, como o Filho de Deus, o Eu Sou, o Messias e o Salvador no mundo. E é um evangelho que ele destaca e enfatiza a fé, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, que ele é o caminho para a vida eterna. Então, para mim, da Bíblia, é um dos livros mais sensacionais que eu já vi. Mais sensacionais. Cris, manda bala, quiser agregar com mais informação Não, aí. é como o irmão tem falado, né? O Evangelho de João, ele é muito estratégico, né? No ponto de que, é claro que o Senhor Jesus, quando ele escolheu cada discípulo, todos nós sabemos que, como qualquer outro ser humano, não havia, vamos dizer assim, algo de especial no tocante ao ser humano. Mas Jesus, ele sabia cada um dos que ele havia escolhido, e cada um com propósito, para um propósito divino. E João, segundo que a própria Escritura nos relata, que ele é o mais novo de todos os discípulos, a questão de dizer que ele era o amado do Senhor, né? Era o mais jovem, então existia um afeto, um carinho por parte do Senhor Jesus a ele, né? Por ele ser o mais novo, então existia alguma coisa, não que diferente, que Jesus ele fazia distinção
mas era alguém que ele podia se aproximar um pouco mais. Então é interessante. E ele teve podemos dizer assim, que esse privilégio de estar perto do Senhor Jesus, e então ele contemplou muitas coisas, e dentro de toda essa experiência, podemos dizer assim, que ele viveu com o Senhor Jesus, ele analisou e traz no seu evangelho, diferente dos outros três, que são sinóticos, né, que tem uma porcentagem muito grande relativa um ao outro dos acontecimentos. Jesus, aí João, ele traz de uma forma, como você falou, mais explícita, a deidade de Jesus, né, a divindade dele, mostrando que Jesus é Deus, né, e é onde nós vemos que nesse evangelho, né, é de bastante importância para nós. E é interessante que o evangelho de João, de os demais irmãos que estão aqui assistindo conosco, esse devocional, ele vai trazer, dentro dele, nós vamos ver no decorrer dos devocionais, que ele é como se fosse uma provocação, né? Cada acontecimento que João ele vai relatando, ele vai como de uma forma nos provocar o eleitor, provocar o ouvinte, mostrando que Jesus é Deus. Eu quero dizer, ou nós recebemos Jesus como Deus, entendemos que ele é verdadeiro Deus, ou nós o rejeitamos. Esse é o ponto que nós vamos ver no decorrer do Evangelho de João. Pode escorrer aí mais alguma coisa. Top. Quando eu tava, Cris, vamos ver se você sabe dessa informação. Quando eu tava fazendo os devocionais das cartas de João, né, que eu terminei semana passada, as epístolas de João, rapaz, e eu vi e você puder nos confirmar, ou se você tem ciência, e uma dessas pesquisas que eu tava fazendo, rapaz, eu vi que João, o apóstolo João, o discípulo João, teria uma grande probabilidade de ser primo de Jesus. Você chegou a ver isso? Eu já cheguei a ler alguma coisa assim a respeito, sim. Ele era bem próximo, né? Bem próximo. Ele praticamente... É interessante que, se nós observarmos, né, a história judaica, né, os judeus, eles são verdadeiramente uma família muito grande, né? Era divididos às vezes por tribos, então era muito próximo. Inclusive, até você tocou no assunto, né? Não tão somente ele. Não sei se você já viu também, até mesmo Judas Iscariotes, a probabilidade é muito grande dele ser um parente muito próximo de Jesus também. Nossa. Inclusive, ele era da mesma tribo, né? Ele era da mesma tribo. Judas era da mesma tribo de Jesus. Interessante, não sabia. O irmão comentou aqui, João Batista era primo. Sim, João Batista é bem explícito, né? O João Batista é bem explícito quase em todos os evangelhos, o grau de parentesco com Jesus. Agora, o João apóstolo, o João apóstolo, a Bíblia não diz, né? Mas quando você vai pesquisar pelos comentaristas da Bíblia, pelos estudiosos, eles alegam que podem ser por causa de sua mãe, que é a Salomé, que é assentada em tal ponto lá e tal, que é meio que parente da Maria, mãe de Jesus e tal. Aí eu falei, caramba, eu vou dar uma pesquisada mais sobre isso. E vou mesmo, porque me causou uma certa curiosidade. E é verdade mesmo, né? A família judaica, eles são bem grandes, né? Mas essa de Judas é interessante. É interessante também, nunca eu tinha visto falar. Eu acho que é muito bom a gente fazer essa peneira sempre, né, Cris? Porque a gente vai ampliando muito, né? E isso, em momento nenhum, tira a credibilidade da Bíblia, né? Em momento nenhum. De jeito nenhum. Tudo para agregar, né? Conhecimento e para
crescimento nosso. Inclusive, dentro do Evangelho de João, tem um capítulo aqui que desconstrói a gente, né? Falei, caramba, então peraí, como assim? Que é aquela parte lá do coxo, né? Do tanque de Betesda, né? Quando a gente Isso. entende ali realmente ali, o movimento das águas ali, você fala, caramba, fui enganado a vida toda. Então, isso nunca tirar a credibilidade da Bíblia. Pelo contrário, faz que a gente tenha mais certeza, né, do que ela está, do que ela está nos passando. João, rapaz, para mim, João é um dos evangelhos que eu falei mais maravilhosos. Não sei se eu já compartilhei aqui, não sei se eu já falei para você, Cris, mas teve um tempo atrás, que ver uns 2 anos atrás, mais ou menos. Uns 2 anos, porque minha menininha vai fazer 5, tá com 4, ela vai fazer 5. Ela tinha 1 ano e meio para 2 no máximo, e me causou aquela dúvida, aquela pergunta: quem que é Jesus Cristo? Quem verdadeiramente é Jesus Cristo? E eu estava naquela luta para tentar entender quem que era Cristo de verdade, se ele era, como posso dizer, o próprio Deus, encarnado em homem, segunda pessoa da Trindade, e querendo entender a Trindade. E confesso, irmãos, quando a gente entra nessa, né, Cris? Quando você entra Questão, nessa questão de querer entender a Trindade, meus irmãos, dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça que eu vou falar. Você fala, não é possível, não dá para entender isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira. Eu falo por experiência própria. E eu fiquei com aquela questão, Jesus, como assim? Jesus é Deus. Como assim? Não sei o que lá. E comecei a fazer aquele questionamento e tal, tal, tal. A chegar a ponto de falar, não, a Bíblia traz ele como primogênito. Se ele é primogênito, ele é o primeiro a ser criado. O primeiro filho. O primeiro, então, tipo assim, de toda a criação, ele é o primeiro. Aí eu comecei a entrar nessa linha. E eu confesso que eu comecei a perder até sonos, noite sem dormir, com aquilo na cabeça. e antes ele é apresentado como unigênito, né? Depois E ele é primogênito, ele se torna primogênito dos mortos, né? exato. E aí, o que acontece? O Senhor é maravilhoso, que Ele fala conosco de várias maneiras. Ele pode muito bem usar. Deixa eu só trocar de fone de ouvido aqui. Está sem som. Agora conectou aqui. Agora tá. Deus fala conosco pela palavra dele, pelas escrituras. Mas como nós somos cabeção demais e não entendemos, aí Deus usa de pessoas para falar conosco. E eu estava na minha cama certo dia, sabe, com a mente fritando sobre essa questão. Eu lembro que a minha menininha, Vitória, ela estava deitada comigo na cama e eu estava pensando sobre isso. Ela era menorzinha, quase que não falava. E eu com essa grande dúvida, quem que é Jesus Cristo? Quem que é Jesus Cristo? E aí ela virou para mim e falou, papai, ela falou perfeitamente, ela tinha 1 ano e pouquinho. Ela virou para mim e falou assim, papai, Jesus é Deus. Meu Deus. Rapaz, quando ela falou aquilo para mim, Jesus é Deus, eu comecei a chorar. Porque ela não falava direito, falava, criança de 1 ano e pouco, falava papai, mamãe, tetê, essas coisas de criança começando a falar. E ela falou uma frase completinha, perfeita, que eu entendi totalmente o que ela falou. Papai, Jesus é Deus. Ela falou desse jeito. Jesus é Deus. E voltou e começou a brincar na cama. Quando ela falou aquilo,
era exatamente o que eu estava pensando. Quem que é Jesus Cristo de verdade? E quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e eu falei assim, é tão simples. Eu não preciso questionar, eu só preciso ter fé e crer que Ele é Deus. E daquele momento em diante eu falei assim, eu não preciso entender a Trindade, eu não preciso demistificar a Trindade, eu não preciso disso, eu só preciso ter certeza que Ele é Deus. E aí, daquele momento em diante eu comecei a ler João de outros olhos. Que foi o que Deus mostrou, você não precisa entender, você precisa saber que eu sou Deus. E Glória a Deus. Deus usou da minha filhinha de 1 ano e pouco para dizer que Jesus era Deus. Louvado seja Deus. E quando nós vamos no primeiro capítulo, é o que está mais claro, né? Sim. No capítulo de João, é o que está mais claro essa questão aí. Mas contribuindo um pouco para o Evangelho de João, que eu falo, ele foi escrito entre 85 a 90 depois de Cristo. E que nem o Cris falou, ele tem uma grande diferença entre os outros evangelhos, né, Cris? Isso. O Evangelho de João, ele traz a questão da deidade de Cristo, de provar que quem é Cristo de verdade, né? Que ele é o Deus encarnado, que é o verbo que se fez carne, que é a palavra que se fez carne. E é interessante também entender que nessa época, né, que ele escreve, não só... É porque a gente devemos entender que o Evangelho de João, ele foi escrito muito próximo das epístolas de João e do livro de Apocalipse. A diferença de anos ali é muito pouco, né? Então provavelmente muita coisa ele escreveu junto, né? E Sim. Pode contribuir, cara. E sem contar que a estrutura, né, que ele traz, tanto no Evangelho como nas cartas dele, João ele está enfrentando um dos períodos terríveis, né, da igreja primitiva ali. Ele está enfrentando muitas questões de heresias que havia se levantado. A gente tem que entender que o cenário que a igreja viveu, principalmente nos dias de João, eram dias tenebrosos, onde tinha ali o berço, vamos dizer assim, greco-romano, a sabedoria ainda de grande forma imperava, e isso se levantou de uma forma muito horrenda contra a igreja. Então, os próprios sábios, eles traziam questões para tentar desfazer essa questão de que Jesus era Deus. Então, por isso que ele começa, né? Tanto o Evangelho e nas cartas dele, ele vai mostrar Jesus como Deus, né? E por isso que ele vai trazer, dizendo, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Era algo, para muitos, vamos dizer, era algo muito louco para eles pensar e aceitar, mas a gente precisa entender que era esse cenário que João ele enfrentava. Por quê? Porque até hoje, se a gente for perceber, não é só naquele tempo, o plano do adversário é o quê? É tentar desfazer a obra de Deus, trazer o descrédito daquilo que Deus ele veio implantando sobre a humanidade e principalmente na obra de Cristo. Por quê? Porque a obra de Jesus na Terra, ela é o quê? Ela é trazer a reconciliação do homem para com Deus, né? E o adversário ele vai se usar de pessoas, para fazer o quê? Para tentar mostrar que Jesus, como nesse tempo de João, que Jesus não era Deus e que aquilo ali foi alguma coisa que estava acontecendo. Então, isso é terrível. Então, eram dias tenebrosos. Hoje, nós passamos situações adversas, em um outro sentido, mas imaginamos naquele dia. Por quê? Porque o próprio apóstolo João, ele sofreu, né, assim como os demais que perderam as suas vidas. Ele, o Senhor conservou
levou ele, mas tentaram matar ele. Até diz um ponto que ele foi jogado em azeite quente, né, óleo quente, e ele não sofreu dano nenhum. Foi aonde o imperador da época, agora não me vem a memória, pega e exila ele lá na ilha de Patmos, onde o Senhor Jesus traz as revelações, fala com ele do Apocalipse. Então, eram dias tenebrosos para a igreja, né? Mas o propósito de João, do Evangelho de João, é mostrar que Jesus é Deus. E é isso que nós precisamos, nós vamos trazer nos nossos devocionais aqui, né, David? Mostrar que Jesus é Deus. Por mais que nós sabemos que Jesus é Deus, mas é sempre importante a gente enfatizar isso, que Jesus, ele é Deus, né? É diferente de que alguns tentam distorcer essa questão, dizendo que Deus, o Pai, é maior do que o Filho, o Espírito Santo é uma força. Irmãos, isso tem que ser desfeito do nosso meio. Nós temos que crer que, embora seja uma questão muito complexa a respeito da Trindade, mas a questão da Trindade, embora ela não seja explícita de forma literal dentro das Escrituras, mas nós sempre vamos ver, no decorrer desde Gênesis, a gente vai ver essas três pessoas distintas se manifestando sobre a humanidade, sobre a criação, sobre tudo aquilo que nós entendemos que Deus nos deixou. Glória a Deus, exatamente. Meu áudio está baixo, é isso mesmo? Tá falando que está bem baixo. O outro fone estava realmente melhor, mas acho que deve estar descarregado. O outro para carregar ele. Exatamente. E é bem interessante que você trouxe aí, né, Cris? Que... Deixa eu tirar ele, né? Pronto, acho que agora melhorou, né? Opa! E é que eu estou usando o próprio foninho do telefone, né? Fone de ouvido do telefone. Ele tá bem zoadinho, coitado. Nós devemos entender que você trouxe que ele tá... O contexto histórico que João está, né? É bem diferente do que da época que ele vivia, né? Eu falei, a carta aqui foi escrita entre 85 e 90, Apocalipse foi escrito provavelmente em 90 depois de Cristo. Então, João tinha muitas dificuldades. A velhice era uma delas, né? A idade avançada era uma delas. E nessa época tinha um grupo muito grande, né? Nós vimos, eu passei pelas cartas, quem me acompanha tudo no devocional pelas cartas de João, a gente vê que ele bate de frente com um grupo ali de falsos mestres que eram os gnósticos, que negavam algumas coisas, que inclusive eles acreditavam que Jesus, ele foi divino da época do seu batismo até a cruz, entendeu? Então eles nunca acreditaram que Jesus era Deus, foi por isso que o Cris falou. E essa história, essa ideia foi introduzida dentro do cristianismo por esses homens lá nessa época, que muita gente acredita até hoje, né? Muita gente acredita até hoje que Jesus, ele é um ser inferior a Deus. E quando nós analisamos, não é bem isso que as Escrituras diz, né? Eu já tive conversa com algumas pessoas que falou que essa ideia de Jesus ser Deus, a Trindade, é coisa dos Satanás. Só que quando você faz algumas perguntas usando o próprio Evangelho de João, que é o próprio Evangelho que mais defende, fica difícil, entendeu? Então, a história que João escreve, o contexto histórico que João escreve, é para abordar um tema. É como se João escreve esse evangelho com um cunho apologético, né? Com um cunho apologético. Para quê? Para defender a fé, né, em Jesus Cristo, para defender que Cristo é o próprio Deus encarnado,
que Cristo é o próprio Deus encarnado. E sabe o que também é mais interessante, né, João? Cris, que a gente vê no Evangelho de João, que uma grande conversão, não só dele, como dos demais também, quando a gente vai lendo todos os evangelhos, a gente vê que até um determinado tempo, João, não só João quanto os demais discípulos, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, que eles não criam que Jesus era o próprio Deus, porque para eles Jesus era o Messias enviado como Davi, né? Aquele que viria para libertar o povo da opressão de Roma. Por que nós falamos? Porque eu não sei se em João mesmo vai falar que Jesus apelida ele e o seu irmão Tiago de filhos do trovão. Por quê? Porque tem uma passagem, eu acho que está em Marcos, se eu não me engano, que João e seu irmão Tiago, chega para Jesus e fala: Senhor, mestre, Rabi, quando tu assumir o teu reino, e ele está falando do reino literal na terra, lembra-te de nós, para que nós ficamos do seu lado direito e esquerdo. Então o que eles estão falando? Eles estão falando de poder. Quando Jesus assumisse, acabasse com aquele reinado de Roma, que os dois estivessem ali como conselheiros do lado de Cristo. Então eles não entenderam, né? Eles não entenderam até certo ponto qual era a missão de Cristo, entendeu? E às vezes demora, né? Porque até hoje todo Israel, né, na verdade, espera um Messias, vamos dizer assim, materialmente falando, alguém que guerreia suas guerras, que se assente no trono de Davi, literalmente, assim, materialmente falando, vamos dizer. Mas só que nós vamos perceber, é claro que tudo isso, permissão de Deus, porque se Deus, até mesmo o apóstolo Paulo manda suas cartas, vai dizer que se não viesse de maneira o endurecimento do coração deles, era bem provável que não chegaria a nós gentios a graça que hoje nós desfrutamos, né? Então é interessante que todo esse contexto, e se a gente for falar aqui, vai entrando em várias questões que tudo, a palavra de Deus, ela está ligada, né, David? Por quê? Porque é interessante que, diferente que muitos pensam, embora a Bíblia ela tenha mais de 40 autores, né? Mais de 40 autores, escritos em épocas diferentes, em regiões diferentes. Uns não conheceram os outros, mas só que a palavra de Deus, a Bíblia, não existe pontos soltos. Uma coisa liga a outra. Por quê? Porque estes homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Para quê? Para um propósito único de quê? Como ainda ontem, se não me engano, ontem na pregação, na igreja, Deus deu de falar assim, que a Bíblia, ela não é algo sobre nós, mas ela é a revelação de Deus para nós. É mostrar que Deus, quem é Deus, né? Através, e, por último, aonde Deus ele se revela através do Filho. Né? Ele se revela através do Filho, que é Jesus. Então, João, ele traz isso, é o que nós vamos focar aqui, é a questão que Jesus, ele é Deus. Ele é aquele que estava desde o princípio. Princípio por quê? Por que João traz isso? Porque ele vai trazer o início lá do Gênesis. Só que quando a gente passa a compreender um pouquinho mais a palavra de Deus, Jesus, ele é além disso, né? Por quê? Porque nós entendemos que a obra de redenção para nós, ela se consuma na cruz, através do sacrifício de Jesus. Só que é interessante, quando nós vamos lá no Gênesis, para nós, na nossa cabeça, a gente imagina que o princípio é quando Deus, ele disse assim, haja luz. Só que, na verdade, antes disso, o próprio Deus já havia dito, haja cruz. Porque sem haver a cruz, nós não teríamos redenção. Então, o plano já era antes da própria criação, já estava no intento de Deus, já estava dentro do coração de Deus, de uma forma só para nós entendermos melhor, né?
já estava dentro do coração de Deus todo este plano divino, e este plano alcançou os nossos dias. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, fazendo esse devocional, conversando, está sendo um bate-papo, né? Eu e o David, os irmãos e as irmãs que estão aqui, todos, né? Por que nós estamos aqui? Porque nós fazemos parte, por misericórdia de Deus, deste plano divino. A graça, ela nos alcançou. Ela mostrou, de alguma forma, para cada um de nós, uns entendendo menos, outros um pouco mais, mas todos nós fomos alcançados pela graça, entendendo que Jesus é Deus na nossa vida. Glória a Deus, verdade, verdade. E isso tudo pela sua presciência, né, Cris? Pela sua presciência, pela sua presciência. Não determinação, como alguns pensam, né? Nada contra, né? Mas é o que nós entendemos. Não, mas é pela sua presciência. Como o Cris falou, né? E eu já disse aqui algumas vezes, Cris, que antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. E é interessante que antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha um antídoto. Sim. Né? É ciência, né? Então, antes do pecado, né, cair entre Adão e Eva, quando o pecado se rebelou no céu, porque o pecado começa no céu, o pecado não começa na terra, né? A gente não para pensar isso, que o pecado se iniciou no céu com Satanás, que é o anjo caído. Então, quando o pecado começa no céu, o Senhor já tinha determinado o antídoto para esse veneno, né? Com certeza. Então é maravilhoso isso, é bem notado mesmo. E o que nós devemos entender, ou se não entende, aceitar, é que Ele é Deus. Jesus é Deus. Por isso que ele fala, o livro de João, o Evangelho de João, ele traz por 7 vezes, se eu não me engano, o eu sou. Sim. Né? E a gente vai entrar nesses capítulos também. Então ele vai por 7 vezes. Uma que 7 já significa o número da perfeição. Entendeu? Então ele trata 7 vezes a palavra eu sou. E a palavra eu sou aqui tem um significado muito forte. A palavra eu sou foi o que fez os judeus quererem a cabeça de Cristo. Né? E outra coisa, David, é interessante também que nesse mesmo evangelho ele vai apresentar o eu sou, né, por determinadas vezes. E outra coisa, diferente dos outros evangelhos que nós conhecemos, nós vamos ver relatado milagres. Só que João, ele é tão específico que ele não vai tratar os milagres que acontecem, não é que deixam de ser milagres, mas ele vai trazer como sinais. Por quê? Por que sinais? Porque o sinal, assim como os milagres também, mas ele vai tratar como sinais. Por quê? Porque atrás daquele sinal sempre vai haver um convite ao evangelho. E dentro desse convite, é como eu disse quem pegou desde o início, o evangelho de João, ele é uma provocação a nós, né? Ele vai trazer, como quem quer dizer, você está ouvindo, você está entendendo isso aqui, ou você entende que Jesus é Deus, você aceita ele, ou você rejeita. Ou você tem ele como verdadeiro, ou você tem ele como mentiroso, como falso. Então, por isso que quando foi falado aqui no cenário que João estava vivendo e atravessando na sua vida, era vamos dizer assim, uma forma de dizer, como se ele lançasse certas coisas como ou é tudo ou nada. Exato. Entendeu? Ou vocês crêem ou vocês não crêem. Então é isso que o Evangelho de João ele vai nos trazer, ele vai nos provocar. É por isso que é interessante que, mesmo naquele tempo, muitos viram os dias de Jesus, né? Mas eles tinham essa dificuldade de realmente aceitar. Por quê? Porque a cultura era muito, vamos dizer assim, será que a palavra certa é dualista? Sim. Era muito dualista. Sim. Né? Eles estavam inseridos alguma coisa divina, que era Jesus, havia se manifestado, e a outra questão era a questão da sabedoria. Então, João ele estava vivendo esse cenário, né? E as pessoas viviam dentro desse contexto, de um lado, os sábios,
da época, né, os grandes filósofos, e ele trazendo algo espiritual, algo que para muitos era loucura, como diz o apóstolo Paulo numa de suas cartas, né, que a pregação da cruz é loucura para muitos, mas é através da pregação da loucura que nós cremos. Louvado seja Deus. Verdade, verdade. Só para nós finalizar aqui, o Cris, né? Nós vamos tentar manter, né, essa devoção aí no máximo 30 minutos. Acho que nós já até passou. A introdução, imagina os capítulos. Mas glória a Deus, vai ser para crescimento. Eu só quero trazer aqui um esboço, né, sobre o que a carta de João vai abordar, para que nós possamos ficar já preparado do que o que João vai trazer, para quem nunca teve oportunidade de ler o livro de João. Então ele vai começar, né, falando a questão ali de ele ser o verbo, depois vai fazer uma pequena introdução sobre João Batista, e aí quando ele começa a falar, o esboço começa a falar desses sinais, e é legal o Cris falar que ele não trata como milagres, mas sim sinais para quê? Para trazer um alerta, um sinal, um alerta, para chamar a sua atenção. Porque o que vai vir depois do sinal é muito maior e melhor do que o próprio sinal. Então, o primeiro sinal, né, o milagre que Jesus começa a fazer é a transformação da água e do vinho. Por quê? Aí, depois a purificação do templo. A entrevista com Nicodemos, que para mim é sensacional essa entrevista com Nicodemos. O ministério paralelo com João Batista. A viagem pela Samaria e a mulher na beira do poço, a mulher a samaritana. A cura do filho do oficial. A visita a Jerusalém para uma festa anual. A multiplicação de pães para 5.000 e o sermão sobre o pão da vida. Jesus na festa das cabanas, no Sucote, a cura do cego de nascença, forte também isso, o Cris tem ele fez a explicação sobre esse cego de nascença que foi sensacional, a parábola do bom pastor, debate na festa das dedicações, o ministério de Bereia, a ressurreição de Lázaro, semana da paixão, a unção dos pés de Jesus, a entrada triunfal de Jesus, a chegada dos gregos, a continuidade, a continuada incredulidade dos judeus, os discursos de despedida, discurso da última ceia, discurso do caminho no Getsemane, a oração intercessória de Jesus, Jesus é traído e preso, a crucificação e o sepultamento, a ressurreição, declaração final do propósito e o final da carta. Então, esses são os temas, os pontos que João vai trazer no decorrer desse capítulo. Mais alguma coisa, Cris? Não, tá ótimo. Nós vamos dando sequência aí. O evangelho é bastante extenso, né? E é legal a gente chegar e trabalhar ponto a ponto, né? Para que possamos crescer aí no conhecimento, né, espiritualmente falando também, diante da presença de Deus, e eu espero que os irmãos, as irmãs que estão aqui, louvado seja Deus nesta manhã, possam nos acompanhar, se não puder, às vezes ao vivo, ou depois assiste, que eu creio que vai ser bastante edificante para cada um de nós, né? Deus que abençoe a todos, que todos nós tenhamos um ótimo e excelente dia, uma semana que está começando, né? E nada melhor do que começar, né? E estar sempre na presença de Deus. Louvado seja Deus. Sim, glória a Deus, verdade. Que eu falei, acredito que acho que vai ser maravilhoso, porque o livro de João é sensacional. E vamos tentar, né, Cris, fazer um capítulo por dia. Pode ser que se estenda, né? Como eu falei, são 21 capítulos. Então pode ser que esses 21 capítulos aí dê mais devocionais. Porque vai ter muito assunto para abordar. O livro de João tem muita coisa que precisa ser analisada a fundo. É claro que não vamos... Eu acredito que só o capítulo 1 vai dar uns 2 ou 3 vídeos. Só o capítulo primeiro.
É muito assunto. Exatamente. É muito assunto. Provavelmente nós vamos ter que fazer por perícope, né, cada capítulo. Porque a intenção não é só fazer um devocional, né? Para quem nos acompanha, né, às vezes não imagina, né? O Cris faz todo dia seu devocional também. Não é simplesmente a gente abre aqui, chega, senta aqui, abre o vídeo e começa a falar. Não, há um estudo por trás, né, Cris? Eu que nem às vezes, antes de abrir a live, eu pego meia hora mais cedo, sento aqui, leio 2, 3 vezes, faço anotações, pesquiso nos materiais que eu tenho para poder trazer, né, algo. E claro, o devocional ele sempre acaba tendo uma mensagem de Deus, né? Acaba tendo uma mensagem pelo que o Espírito Santo, né, nos fala, ele manda entregar alguma coisa. Então, a mesma coisa. David, Sim. Desculpe eu cortar um pouquinho seu. O que eu quero deixar aqui claro para os irmãos, eu sei que os irmãos aí que acompanham já há um certo tempo, o que a gente não pode ter na nossa mente é que, por exemplo, um devocional. Tanto devocional, ou a gente ir na igreja, ouvir uma palavra, uma mensagem vinda da parte de Deus, gente, não perdoa eu chegar a falar isso, mas não é bibliomancia. Eu vou ouvir o devocional porque, né? Não. Cara, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela tem que estar inserida dentro da nossa alma, do nosso espírito, né? Não é algo que nós, vamos dizer assim, buscamos. Não, hoje eu vou ouvir o devocional com o David, com o irmão Cristiano, isso e aquilo, para o meu dia ser melhor. Não é nesse propósito. O propósito é contínuo, né? E entender que não é uma questão de bibliomancia, eu vou buscar porque eu estou precisando, não. A nossa busca ela tem que ser sincera, o nosso coração tem que ser voltado às coisas de Deus, para que Deus ele possa nos abençoar continuamente e que nós possamos ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus na terra. Foi esse o propósito qual o Senhor nos chamou. Tá bom, David? Perdoa eu ter falado isso, mas... Não, perfeitamente, é exatamente isso. O que a irmã comentou aí, ó, tem que ter responsabilidade na pregação da verdade do evangelho, não pode ser de qualquer jeito. Exatamente, não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que se aprofundar, é analisar, é examinar a profundo, independente. Pegou a Bíblia para ler? A não ser que você não tenha tempo, ler corrido, né? Melhor do que nada, com certeza. Mas mastiga, né? Mastiga, porque dentro de um versículo, dentro às vezes de uma perícope, tem muito assunto. Nós devemos entender o que o autor quer dizer, movido pelo Espírito Santo. E a gente só fazemos isso analisando profundamente. Então, e é isso que nós queremos trazer. Então, vamos trazer isso daí, analisando profundamente, desmistificando algumas coisas, e claro, se assim for a vontade do Espírito Santo, até deixar uma mensagem, né? Deixar uma mensagem, para que essa palavra, o texto, possa ser refletido, que ele possa ser, durante o seu dia, você possa causar reflexão. É assim que acontece com meus devocionais. Eu acredito que acontece com o Cris do mesmo jeito. Não faço devocional, nós fazemos devocional pela manhã e nós ficamos comendo daquele devocional o dia inteiro. Né, Cris? Ficamos refletindo daquela mensagem o dia inteiro. Porque a palavra de Deus, as escrituras de Deus é que nem a matemática. Não tem fim. Não tem fim. Então, se você ler um capítulo hoje, você lê ele de novo amanhã, toda vez que você lê, você vai absorver algo diferente, né? Então, se eu pego um capítulo aqui e faço uma pregação, eu vou absorver de uma maneira, entendeu? Pelo Espírito Santo. O Cristo, ele fazia a mesma pregação ao mesmo tempo, ele também vai absorver, entendeu? Porque é assim que a palavra de Deus trabalha. É o que eu costumo dizer. A Bíblia, ela é tão atual que se compara ao jornal de cada manhã, né? E tem gente falando aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, o que precisa ser atualizado é a cabeça de quem fala isso, né? Porque ela nunca esteve tão... A história vai
se repetindo, é um looping, né? A gente vê quando a gente eu fiz os devocionais das cartas de Paulo, cartas de Pedro, de João, você vê que é um looping, cara. Tudo vai voltando. O que aconteceu aqui no passado, há mais de 2000 anos atrás, estamos vivendo de novo. E o problema é que o povo está cometendo o mesmo erro. O Verdade. contexto que João escreve, o contexto histórico que ele escreve em cima de falsos mestres gnósticos, acontece até o dia de hoje. Esses falsos mestres estão hoje dentro de igreja ensinando. Dentro da igreja, outros, né, David, estão fora nas internets, como a gente participa desse, outros estão fora, um dia estiveram dentro da igreja, querendo, desigrejado, quer desigrejar quem está dentro da igreja, sem entender que a própria escritura mostra que é um rebanho, nós temos que fazer parte do rebanho, ninguém é individual, né? Então, essas coisas são o quê? São falsos mestres. Problema nós vamos achar em todos os lugares, mas temos que deixar-nos direcionar através do quê? Das escrituras, da Bíblia, pelo Espírito Santo, né? E o Senhor é aquele que vai nos conduzindo, nos ajudando, né? Mas tudo isso tem. Tem aqueles que estão dentro da igreja pregando contra a palavra, pregando a palavra e contra a palavra, é coisa louca, né? Sim. Pregando a palavra e contra a palavra. Outros estão fora da igreja, pregando a palavra, mas ao mesmo tempo contra a palavra. E, irmãos, vivemos num cenário, tempos diferentes, mas as mesmas coisas, os mesmos combates vêm combatendo e debatendo contra a igreja de Cristo, né? Então, por isso que Deus se usou desses homens no passado, deixou os escritos sagrados para que nós pudéssemos ser instruídos através do Espírito Santo. Então, por isso que é importante. É um devocional? E pode ter certeza de que, de toda forma, vai nos ajudar e nos abençoar no nosso dia a dia. Amém, verdade. Então, para finalizar, eu só queria trazer aqui o que eu falei no começo, que João, ele é um livro, ele vai destacar a identidade de Jesus Cristo como o Verbo Divino, o Filho de Deus, o Eu Sou, o Messias e o Salvador do mundo. Essa é a mensagem do livro de João. E para declarar, para enfatizar, para que nós crescemos juntos na fé e confessamos que Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. É somente por ele. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Então, Jesus, ele é o único caminho que leva à vida eterna. Então, esse é a introdução do livro de João, que a gente vai começar a trabalhar os devocionais a partir de amanhã, no capítulo 1. Eu fiz um convite para quem entrou agora, eu fiz um convite para o pastor Cris, ele vai estar com a gente nesse devocional, um grande conhecedor, tem uma grande propriedade para falar do livro de João, e eu tenho certeza que vou aprender muito aqui nesse devocional com ele, e nós vamos aprender junto. Então, vamos maratonar esses 21 capítulos do livro de João daqui para frente. Deus abençoe a todos que passaram por aqui. Que Deus abençoe teu dia, a tua segunda-feira, a tua semana, grandemente. Que o Senhor possa fazer algo inimaginável em vossas vidas. E sempre lembrem, meditem sempre na palavra de Deus. Meditem sempre no sacrifício de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E outra coisa, que um dos textos que eu mais amo de João é o texto João 3,16. João 3,16. Por amor ao mundo, vou até ler aqui.
João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. João, é isso que ele quer trazer, que o único caminho que conduz à vida eterna é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que passaram por aqui. Você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, abençoado por Jesus Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Deus abençoe, Cris, por estar conosco nesse canal. Amém. Prazer é todo meu. Graça e paz a todos, a paz de Deus, shalom, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nos vemos amanhã, se assim Deus permitir. Graça e paz. Amém. Graça e paz.